É que é muita gente, então a gente... Não tem nem 2 meses ainda. Tá, me conta, eu evangelizei a irmã fez uma oração de renúncia, e depois o que aconteceu? Aconteceu que eu estava bem mal, o coração estava bem fraquinho, eu estava bem mal mesmo, estava custando dar conta de andar, estava muito fraquinha. E eu vim aqui esse mês com o Venildo, mas muito fraca, sabe? Aí, passou uns 2 ou 3 dias, eu fui para a Santa Casa, e eu estava com todos os exames prontos, que eu estava bem mal. E eu fui para a Santa Casa e me deram um remédio, o remédio foi pior. Eu voltei para casa naquela noite e eu fiquei mais mal ainda do que eu estava. Quando foi na segunda-feira, eu voltei para a Santa Casa de novo, mas eu estava bem mal mesmo, estava nas últimas já. Aí fui para a Santa Casa, cheguei na Santa Casa, os médicos me levaram depressa lá para dentro e eu fiquei numa cama. E os médicos falando assim, não vai escapar, ela não vai escapar. Olha os documentos dela para ver aonde que ela... E um dos médicos falou assim, ela mora aqui pertinho, ela é vizinha daqui da Santa Casa. Aí falou assim, mas precisa chamar a família dela. Aí, mas com quem ela veio? Aí, não, ela veio com a senhora. Aí a senhora entrou, ela falou assim, mas ela está muito mal, tem que chamar a filha dela. E minha filha foi entrando. Aí ela falou para minha filha, falou, olha, você chama o seu irmão que está fora do Brasil, que sua mãe não sai mais daqui, ela vai pro... Agora ela não tem mais cura, ela está quase morta já, o coração dela não está batendo mais. E eu não podia nem falar, sabe, bastante aparelho na cabeça, nos braços, nos pés, tudo. Aí eu fiquei quietinha, esperando eles falar. E uma hora um dos médicos falou assim para minha filha, falou assim, olha, daqui, meu filho, é só Jesus, mas eu acho que ela vai para o Nicotera, ela está quase morta, pode telefonar para sua cunhada. Aí a moça falou assim, mas ela não fala com a cunhada dela? Não pode? Ela não fala com ela. Aí ela falou, então vai lá e telefona. Aí quando falou assim para telefonar para chamar meu filho, aí eu falei assim, não chama não. Enquanto eu estiver viva, não chama. Agora, se eu morrer, vocês chamam. Enquanto eu estiver viva, não chama. Aí eu continuou fazendo os exames, sabe? Fazendo exame. Aí depois buscaram um aparelho e botou. Aí eu não podia nem falar que estava com o aparelho na boca, não tinha condição de falar, por causa da respiração, que não estava tendo mais respiração, sabe? Estava nas últimas mesmo. Aí eu olhei para cima e falei, Jesus, não deixe eu morrer, Jesus. O Senhor sabe que eu não sou batizada, Jesus. Eu quero me batizar. O Senhor vai me tirar daqui. Eu tenho fé em Deus que eu vou sair. Aí o médico falou assim, o que é que você está falando? Eu falei, não sou batizada. Ele falou, você nunca me batizou? Eu falei, não, na minha igreja não fui batizada. Eu falei, eu quero ser cristã. E eu vou ser batizada. Eu tenho fé em Jesus que eu saio daqui. E qualquer fé viva em Deus, meu coração foi melhorando, foi começando a bater. Aí foi mais ou menos, parou aquela dor que eu estava sentindo e eu comecei a respirar melhor. Aí falou assim, ela está melhorando mesmo. Aí um dos médicos falou assim, é engraçado, a pessoa quando tem fé, a fé remove montanha. Meu filho sempre fala que a fé, meu filho é médico, sabe? Sempre fala que a fé remove montanha. Aí falou assim, a fé remove montanha. Aí falou, ela está melhorando, olha como que está o aparelho, como que está voltando a bater o coração dela de novo. Aí o outro falou assim, se voltar a bater, ela melhora. Foi indo assim, quando foi ali para as 2 horas, eu já estava bem melhor, já levantei, já estava dando para respirar, sabe? E eu estou bem melhor do que eu já tive, sabe? Graças a Deus, obrigado, Senhor. Amém. Não morre, irmãos. O Nelson, você viu o que aconteceu com sua nora, né? Vem cá, irmão, conta aqui. Eu falei para os irmãos que quando você crê na oração de renúncia, você faz a confissão, você vai diretamente para a beira do Mar Vermelho. Lembra na figura que eu dei? Atrás de você quem é que está? Faraó e os seus soldados. Só que tem uma coluna de fogo e tem uma nuvem que está guardando você contra os dardos inflamados do maligno. E eu tenho falado isso e tenho visto essa situação com muita convicção. Fazem 4 anos que eu prego dessa forma. Eu não perdi uma ovelha ainda. Não perdi uma. Quem quer, volta e vai embora. Mas aquele que crê chega até o fim. E o que aconteceu? Foi semana passada, né? Semana passada, a nora do irmão saiu daqui, mas ela também já fez a oração de renúncia, não é? O que aconteceu? Minha nora, a paz, irmãos, os irmãos que não conhecem, ela dava desmaio de cada 30 dias, ela desmaiava. Inclusive aconteceu um fato lamentável, ela estava pregando na igreja, e quando ela estava na metade da mensagem, caiu no meio da igreja. Foi um rebuliço tremendo, foi uma coisa tremenda. Mas o importante é que antes disso, quando eu já acompanhava o pastor aqui na Toneleiro, e eu falei para meu filho,
e falei para ela, falei, a libertação de vocês está no pastor Araújo. Ele orar para você, você será liberto. Exatamente. Mas o pastor Araújo orando, e certamente o Espírito Santo vai te libertar. E eles, quer dizer, nada, que coisa, não acreditaram nisso. E aquilo foi agravando cada vez mais. De cada 30 dias, passou a aumentar, nem 30 dias, 20 dias mais ou menos, ela desmalhava. Tem vezes que dava 2 vezes aquele desmalho. Desmalhava, ela ficava roxa, começava a espumar, e uma coisa tremenda. Depois ficava boba, tá? Caía, outra vez desmaiou na rua, caiu, se machucou os olhos, ficou com os olhos roxos. Aí foi outra luta, porque aí pensaram que foi meu filho que tinha batido nela. Perguntou, escuta, o que foi que aconteceu? Foi o seu marido que te bateu? Porque ela estava com os olhos roxos, né? E acontece, ela vindo aqui com a própria mãe dela, e o pastor fez a renúncia com ela, e agora, graças a Deus, a afeição dela mudou tudo completamente, irmãos. Está completamente mudado. Até as crianças mudou. Então, uma coisa tremenda. A afeição dela, a cor dela mudou completamente. E agora, graças a Deus, está tudo bem. Agora, a maneira dela agora, o que ela fala é de se batizar, né? Para completarmos a obra que o Senhor tem feito na vida dela, em nome de Jesus. O que aconteceu no ônibus? Assim, outro problema. Saiu daqui, né? Nós saímos daqui, ela chegou lá na avenida, ela foi passar, o ônibus veio, derrubou ela no meio da avenida, ela caiu com a criança no braço. Aí o ônibus ia passando por cima, eu gritei, o motorista, para aí, o motorista parou, ela levantou, né? Levantou para passar para o lado que nós estava. Vinha outro ônibus lá para cá, quase pegou ela de novo, né? Ela quase caiu de novo. E fizemos gritar para o motorista parar, e parou todo o trânsito, né? E que ela passou e veio embora. Eu vi a morte, mas sinceramente, eu gritei e me gelou completamente. Eu tive que depois desautorizar aquele espírito maligno, porque era a morte que veio para destruir a vida dela. E graças a Deus, Deus deu vitória. Amém, irmãos? Então observe aqui. Essa é uma situação real. Por que eu digo que é real? A palavra de Deus fala que a confissão é um direito que você dá ao Senhor a começar a cuidar da sua vida. Até então quem cuidava, ou melhor, quem desgraçava era o diabo. Mas quando você dá o direito ao Senhor, aí o Espírito Santo começa a trabalhar para guardar você instantaneamente. A coisa mais interessante é que essa irmã já era crente, batizada aí nas igrejas do sistema, mas Espírito Santo, 0. Livramento, 0. Essa irmã estava caindo aí, 2 vezes por mês já chegava essa situação. No primeiro dia que ela chegou aqui, foi uma luta para primeiro eles se converterem para essa palavra, né, irmão? Foi uma luta muito grande, o irmão já contou isso. E quando chegou aqui a primeira vez, no primeiro atendimento, quando eu abri a boca, eu já, pelo Espírito Santo, já disse, você já está curada, já está liberta, em nome de Jesus. E de fato a irmã foi liberta em nome de Jesus. A fisionomia dela já mudou instantaneamente, e ela nunca mais teve ataque. Bom, conclusão, o que eu quero levar está com uma criança no colo, geralmente a criança tira um pouco da visão da mãe, não tira? Agora, cair diante de um ônibus, é muito fácil nós passar por cima. Eu já vi muitas mortes em ponto de ônibus. E realmente Satanás mostrou que estava ali. Uma fração de segundo poderia ter matado aquela moça. Mas o Senhor garantiu. E como se não bastasse um só ônibus, veio o segundo, não é isso? Veio o segundo. Então você vê que o inimigo tentou contra a vida daquela pessoa. Ele vai tentar, irmão, mas ele não vai conseguir. Amém? Amém? Mário Sol, também fiz a renúncia dela, no Campo Belo. Campo Belo não, lá na Sabará. E a irmã sofreu um ataque violentíssimo ontem à noite. Ela é sua filha. Quantos anos tem sua filha? 1 ano e 3 meses. A irmã está se convertendo agora verdadeiramente. Está entendendo o plano da salvação e o Evangelho. Conclusão, o inimigo atentou ela tremendamente com espírito de suicídio e de homicídio entre ela e a filha. E quando ela sentiu que estava sem forças, ela começou a clamar o nome de Jesus e foi liberta instantaneamente. Então, irmãos, preste bem atenção. O batismo ele é fundamental porque ele introduz você no reino de Deus.
Mas até que o batismo venha, você já tem que estar guardado. Ocorre que muitas pessoas vão para Jesus sem preparo e sem cobertura espiritual. E o que acontece é que antes do batismo, muita gente já morreu. Quem tem notícia de pessoas que morreram no dia do batismo? Levante a mão. Alguém tem notícia? Ali tem. Eu sou, por exemplo, de um rapaz que ficou 8 meses dentro da igreja, na Vila Mariana. 8 meses. Ele se preparou para se batizar amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Durante 8 meses, ninguém fez a renúncia daquele rapaz. No domingo de manhã, ele pegou o carro para ir para a igreja se batizar. Um camarada bateu no carro dele. E como ele era uma jamanta, quando ele desceu do carro, o cara entendeu que ia apanhar dele. Sacou a arma e atirou na cara dele. Matou o rapaz. Naquele dia, quando eu recebi o telefonema que isso tinha acontecido, a primeira pergunta foi: alguém fez a renúncia dele? Não. Então é muito importante você ter consciência de que você está vindo para Jesus. Agora precisa saber quem é que faz a oração de renúncia na sua vida, né, irmão? Que esse irmão aceitou Jesus, né? Já está preocupado? Não, mas eu já fiz com você. Domingo à noite, quando vocês fizeram um apelo, que você veio junto, que eu fiz a oração, você já ficou coberto. É muito importante ter consciência, irmãos. Então preste bem atenção. Os evangelistas daqui da igreja, e até mesmo os irmãos que chegaram aqui, houve comentário: mas pastor, eu nunca ouvi falar em oração de renúncia. Quem é que nunca ouviu falar em oração de renúncia em outra igreja para ele? Falta de entendimento, falta de cobertura, falta de conhecimento, falta de tudo. Falta de tudo. Eu lamento dizer que falta tudo. Lamento, mas é uma realidade. A oração de renúncia é instantânea. Eu ponho a mão na cabeça de uma pessoa e ela é transformada imediatamente. Por exemplo, aquele rapaz que caiu endemoniado aqui domingo. Quando ele já levantou, a fisionomia dele foi diferente. Ele recebeu a cobertura da igreja domingo, segunda, terça-feira à noite ele fez a opção de voltar para o mundo. Fez conscientemente. Ele jogou a bênção fora. O que vai acontecer, eu não sei a partir daí. E assim são pessoas que tomam deliberadamente posição com as suas vidas. Afinal, a vida é da pessoa. A sua vida é sua, não é a minha vida é de Deus. Não é, não. Qual? O que o cara fez lá? Quem não conhece esse irmão aqui? Levante a mão. Fica de pé, irmão. Quem não conhece ele? Quem viu o que aconteceu com ele aqui domingo passado? Levante a mão. Pode sentar. Esse irmão, ele foi numa igreja. Uma das igrejas do sistema. Quando eu falo sistema, eu falo qualquer uma das igrejas que fazem parte do trabalho de evangelismo, a qual nem todas as igrejas têm o mesmo princípio. Então, as que eu posso considerar igrejas sérias e as que eu posso não considerar sérias. Mas ultimamente, por não pregarem o Novo Testamento, eu estou considerando muito poucas igrejas sérias. Olha o que aconteceu. Ele aceitou Jesus, não foi isso? Quando ele foi para o apelo, atendeu o apelo, que se ajoelhou e o pastor botou a mão na cabeça dele, ele sentiu uma dor instantaneamente. E aquela dor foi crescendo dentro dele, e ele passou sábado à noite, domingo me ligou aqui, tipo 11 horas, meio-dia, já me ligou, me informou do caso. Eu poderia ter orado pelo telefone, mas eu disse para ele: não, venha para a igreja que você vai receber a cura aqui. À noite ele veio com aquela mesma dor, aquela mesma situação, envergado. Uma entidade tomou posse desse irmão quando o pastor botou a mão na cabeça dele. Preste bem atenção. Uma entidade tomou conta desse irmão quando um pastor pôs a mão na cabeça dele. Mas como é que pode? A pergunta dele: eu fui receber Jesus e recebi um demônio. O que ocorre é que muitas pessoas não estão fazendo a obra, consagrando-se para a obra. Se uma pessoa não está consagrada ao Espírito Santo, para quem ela está consagrada? Ao diabo, não. Esse papo de dizer que todo mundo é cristão, que todo mundo é evangélico, que eu pertenço à igreja tal, é furado. Para você hoje se converter, tem que saber até em que igreja que você tem que ir.
Está difícil, irmãos. Então ele pergunta, o que foi aquilo? Respondo, quem está na vida daquele homem? Lamento profundamente, mas não é o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está numa pessoa, aonde ela põe a mão, a bênção fica, não a maldição. Se o pastor pôs a mão e a maldição ficou, e ele foi para a igreja, você não tinha nada. Não tinha nada quando foi na igreja. E saiu de lá com tudo. Então não é o Espírito Santo que está lá. E todas as pessoas que estão lá estão na mesma situação. É por isso que você vê crentes, você vê cristãos com a vida destruídas e desgraçadas. Aí ele está com a vida desgraçada, mas acontece que o presidente da igreja botou ele lá como obreiro. Hã? Quem conhece gente assim? Levanta a mão. Aí, ó. Eu aqui para colocar um irmão como evangelista, eu quero saber detalhes da sua vida íntima. Desculpa a franqueza, irmão. Eu não provo ninguém na carne aqui na igreja. Mas para botar a mão na cabeça de outra pessoa, eu preciso saber como é que está a vida da pessoa. Preciso saber. Porque a maldição está na pessoa, no ato que ela pôs a mão na sua cabeça, passa para você. E o pior é que a pessoa sai da igreja achando que está abençoada e a maldição vai junto. E a vida dela começa a virar um inferno. Quem é que foi em igreja e a vida começou a virar um inferno? Levante a mão. Oi. É muita coisa. É o contrário, tem que acontecer o contrário. Você tem que ir na igreja e tem que sair de lá aliviado. Que negócio é esse? Ah, mas pastor, eu estou sendo provado. Opa, prova não é assim não. A prova que Deus nos dá é outra. Prova da fé. É outra situação. Maldição, enfermidade. Que nem a vida da irmã aqui, né, irmã? 3 anos desgraçada, né, irmã? Como é que está hoje, irmã? Está melhor? A irmã vai ser, mas nunca mais caiu. Glória a Deus. Essa irmã, desculpa, franqueza. Todo mundo, muita gente já conhece ela aqui. Ela também era daquelas que profetizava, sapateava, mas a vida era uma desgraça. Conclusão: batizada, como diz o ditado, lavada e remida nas águas do batismo. É assim que dizem? Só que a vida virou uma desgraça. E essa irmã aqui, quando começou a dar proteção para essa irmã, já não havia mais ninguém para te ajudar, né, irmã? Já estava só e abandonada, inclusive pelos pastores. Não havia mais esperança para ela. Não havia mais esperança para essa irmã. Quantos anos a irmã tem? 32 anos de idade. Você já imaginou você ficar sem esperança numa igreja? Você já se imaginou você se batizar e depois não ter ninguém para te orientar, para te consolar, para edificar a sua vida, para te ensinar como lidar com as lutas espirituais? Você já se imaginou rejeitado porque você tem um problema que o pastor põe a mão e não resolve? Né, irmã? O marido não era convertido. Você já se imaginou completamente abandonada ao Deus dará, vendo a sua vida ser destruída, o lar ser destruído? Porque isso trazia problema para o lar, não trazia? Trazia. E o pior é alguém dizendo, não tem mais jeito, leva para a psiquiatria. Ó, tira da mão do Espírito Santo e dá na mão do diabo. Porque a psiquiatria é satânica, a inteligência do diabo. Está aí. Ué, e o poder do Espírito Santo está onde? E a consagração do Evangelho está onde? E o poder de Deus está onde? Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre um só batismo. Eu sei que muita gente vai ficar meio querer se batizar de novo. O batismo é um ato consagrador a Deus instantaneamente e é um ato de salvação plena. Quando você se batiza, dentro dessa realidade que eu vou apresentar, você já está salvo. Pastor, é loucura, não é não. Loucura é o que não estão ensinando para o povo. Quando você se batiza, você já está salvo. Você só vai perder a salvação se lhe faltar conhecimento, discernimento, se te faltar autoridade, se te faltar a cobertura da igreja. Eu aqui batizo as pessoas e qual é a minha primeira recomendação? Quem lembra?
Quem lembra? Alguém lembra aí, não? Não pregue o evangelho para ninguém. Mas por que não prega para ninguém? Porque você acabou de nascer. Você é um bebezinho. Você não tem força espiritual. O que com um bebê tem? Bebê não sabe nem andar, sabe? Bebê só sabe chorar, não é? Aí a mãe tem que vir, trocar a fralda, fazer a limpeza, preparar a mamadeira, não é? Pois o papel do pastor também é limpar as pessoas, trocar as fraldas dela. E geralmente elas vêm cheias de problemas, chorando, porque vêm as lutas. Aí o pastor tem que estar apto, ou então uma coleção de irmãos obreiros para estar edificando a vida das pessoas, amando as pessoas, demonstrando a elas o amor imenso do nosso Deus vivo. E ela começa a sentir que valeu a pena seguir Jesus. Opa, eu antigamente era sozinho, agora eu não sou mais. Tem alguém que se preocupa comigo. É ou não é? Mas tem igreja por aí que o camarada se batiza, 2 meses depois já é obreiro. Quem conhece isso? O camarada não sabe nem se defender. Ele não troca nem a própria fralda. Vai arrumar problema com demônios. É por isso, irmãos, que as igrejas estão destruídas. E é por isso que os homens não têm mais forças espirituais. Eles já são mortos no ato do batismo. Irmãos, faz 1 ano que eu discipulo os obreiros da igreja. E quando eu fiquei sozinho como presidente da igreja, a primeira ordem foi: não quero ninguém evangelizando na rua. Mas pastor, a igreja precisa crescer. A igreja precisa ter homens e mulheres capacitados para ensinar. Primeiro vocês vão aprender. Depois a igreja vai crescer. O que adianta a igreja crescer se ninguém sabe ensinar ninguém? Amém? Então veja bem que o propósito primeiro foi ensinar. Hoje eu sei que tem homens capacitados. Os jovens estão capacitados. Há homens, rapazes aqui com 16, 17 anos, por exemplo, o Fábio. O Fábio com 16, 17 anos está aí expulsando demônios. Tem autoridade espiritual para orar, para interceder. Conhece a palavra com mais do que muitos pastores. O que significa, primeiro, ele foi treinado, capacitado. Ele buscou entendimento, sabedoria, discernimento, autoridade e poder. É isso que vocês também vão buscar, amém? Se você desobedecer e começar a ter problema, não é problema meu, porque eu estou avisando você. Não evangelize ninguém, muito menos crente. Porque crente endemoniado, ele tem uma legião de 7 demônios sobre ele. O do mundo tem uma legião só, mas um crente que já caiu tem 7 legiões. Não pregue para ninguém. Ah, mas que igreja você está indo? Vamos lá comigo. Não pregue, amém, irmãos? Não pregue. Ah, porque agora eu encontrei Jesus, quero salvar. É o primeiro sentimento que você vai sentir depois do batismo. Você vai sentir um alívio tão grande, um desejo tão grande de sentir aquela alegria que você quer que as outras pessoas também sintam. Não pregue, é tentação. E mais, Satanás vai pregar as pessoas mais desgraçadas para colocar na sua frente para você pregar para ela. Não pregue. Aquelas pessoas estão cheias de demônios. E a sua inteligência ainda é carnal, porque você acabou de nascer, não tem entendimento espiritual. E o Espírito Santo não trabalha sem conhecimento. Amém? Irmãos, isso é um exército. Isso aqui é um exército espiritual. Tenho prazer em ensinar. Tenho satisfação em ensinar. A minha alegria é ver que nenhum caiu. Quando um cai, eu sofro tremendamente. E geralmente só caem por desobediência, porque eu me ensino. Eu tenho honra em ensinar. Tenho prazer em ver uma pessoa aprender o que é certo. E depois ela crescer na autoridade do Espírito e fazer a mesma obra que eu estou fazendo. Aí eu sei que vai ser mais um obreiro em outra área sendo usado pelo Espírito Santo. E sem pecado. Porque esse pecado não adianta nem se batizar. Já avisei a semana passada. Se você vai se batizar para pecar depois, não faça isso. Satanás vai acabar com você. Do mesmo jeito. Eu não quero isso. Porque Jesus também não quer isso. Jesus quer que você entenda a revelação. Então o primeiro passo para entender o batismo é: o que significa batismo? Batismo é salvação. Quer dizer que você é salvo? Vai. Agora, você pega um prêmio de $1 milhão e entrega na mão de um garoto de 15 anos de idade. O que ele vai fazer com $1 milhão? Ele vai torrar $1 milhão, não vai?
Agora imagine pregar a salvação, entregar na mão de um bebê espiritual sem lhe dar a ele suporte. O que vai acontecer? Ele vai torrar também a salvação. É ou não é? Então, irmãos, eu conheço a vida de cada uma das minhas ovelhas. Eu checo a vida de cada uma no telefone. Eu checo a vida de cada pessoa com informações. Eu checo a vida de cada pessoa na conduta. Eu checo a vida de cada pessoa nos frutos. Eu checo a vida de cada pessoa no comportamento, no olhar, no sorriso, na maneira de falar, na maneira de andar. Eu sei exatamente como é que está a vida dela. Amém? Mas pastor, nunca conversei com o pastor e o pastor sabe tudo de mim. Sei, o Espírito Santo fala. Sentou na minha frente aqui, o Espírito Santo me dá um mapa completo da pessoa. Completo. Irmãos, se você buscar essa dimensão, Deus vai usá-lo poderosamente. Há pessoas que eu estou tratando na igreja, que eu nunca soube do seu passado, e as pessoas negam, e eu digo, mas o Espírito Santo está me falando isso e aquilo. A pessoa nega, não demora muito tempo, vem na minha mão, do jeitinho que eu falei. Espírito Santo, obrigado. Primeiro lugar, experiência e comunhão com o Espírito Santo. Segundo lugar, eu estou diante da obra, Deus não me deixa errar. Terceiro lugar, a minha santificação é a minha autoridade contra o pecado e contra Satanás. E se eu estou em comunhão com o Espírito Santo e a obra é dele, é natural que ele não vai deixar eu errar, amém? Assim como ele também não vai deixar você errar. Se você se mantiver íntegro, você vai sair das águas do batismo com a certeza, eu já estou salvo. Nunca mais eu vou pecar. Olha que maravilha. Eu tenho o poder nas minhas mãos. Jesus me deu o poder da salvação. Eu não vou trair o meu Senhor. Aí você vai sair das águas do batismo e vai dizer assim, puxa, que alívio, saiu 1000 quilos das minhas costas. Saiu todos os demônios, eles têm que sair ali. Aí você vai dizer, Senhor, eu agora estou leve. Sabe por que você está leve? Porque o Espírito Santo, como uma pomba, ele não pesa. Você já vai receber o Espírito Santo no ato do batismo. Tem muita gente que se batiza e acha que só vai ter o Espírito Santo se orar em línguas. É mentira de Satanás. A Bíblia não registra que Jesus orou em línguas quando foi batizado. Amém? Amém. Que coisa, hein? Nem eu sabia dessa. Nem eu sabia dessa. A Bíblia não registra que Jesus orou em línguas, mas ele recebeu o Espírito Santo quando foi batizado, amém? Então você também vai receber o Espírito Santo quando descer as águas. Que você voltar, o Espírito Santo já estará na sua vida. Aleluia! Ele vai estar na sua vida, porque ele vai guiar você 24 horas por dia. Aleluia! Deus derrama unção, irmão. Vocês vão ver no dia do batismo. Antes do culto, antes de descer as águas ali, vocês vão ver como Deus vai derramar unção na sua vida. Amém? Vamos a Efésios capítulo 4. Os irmãos ouviram o programa ontem à noite? Conta para todo mundo ouvir. Registra esse testemunho aí, irmão. Registra. Olha que coisa impressionante, irmão. Conta tudo de novo. Então, tem o presbítero de uma igreja, né? Após o culto do irmão, né? Logo em seguida, ele é presbítero e chegou na minha casa, meio enfermo, muito enfermo. E ali, com problema, muitas dores, né? Passando necessidade, inclusive, a gente não pode falar, né? Que a gente ajuda. Diz que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que ver. Mas como eu estou dando testemunho, e ali eu levei, ele falou, irmã Madalena, eu vim aqui orar, para a irmã orar por mim. Eu falei, não, a partir de hoje eu não oro mais por ninguém, porque eu estou sendo discipulada. Numa igreja, eu estou aprendendo, eu não posso. Aí em seguida eu levei ele no médico, ele tomou, aí passou um pouco, né, a dor, levei ele no hospital, aí ele voltou para casa, ele ficou na minha casa. Ele falou assim, não, mas eu quero ir lá ver. Eu falei, olha, eu estou com uma apostila lá, se você quiser vir ver, né, o que o Espírito Santo está fazendo, né? Aí ele foi, chegou na minha casa, começou, aí eu comecei, algumas coisas que eu entendia, que eu já aprendi aqui, eu comecei a falar para ele, e ele começou a ficar assim, mas irmã, é desse jeito. Comecei a falar das riquezas de Salomão, tudo para ele, e ele, mas eu tenho tanta Bíblia. Aí eu levei ele para casa, ficou assim já maravilhado. Eu falei, olha, a partir de hoje toma esse folheto, você vai ligar na rádio, e você vai ouvir, eu tenho certeza que Deus vai te libertar.
Aí quando foi 10 para as 11, eu liguei para a casa dele, ele já estava procurando, né? Aí ele começou, na hora que o irmão começou a orar, a repreender, expulsar, começou a dar aquela dor, aquelas fortes, e estourou a úlcera, né? Estourou a úlcera dele, ele começou a dar glória a Deus. Aí ele já pediu a mãe para fazer uma canja para ele comer, e estava assim maravilhado. Quando foi hoje de manhã, ele ligou na minha casa e falou assim, glória a Deus, esse é um homem de Deus. E começou até a exaltar o irmão, né? Eu falei, não, é o seu próprio Espírito Santo de Deus. E hoje ele vinha para cá, irmão. Mas não deu porque o pastor chamou ele de volta para dar uma igreja para ele congregar. Tem muita gente sendo enganado com cargo. Irmão, cargo engana. Jesus chega para a pessoa para operar grandes coisas. Aí o cara quer uma coisinha pequenininha. Outra coisa, já aproveitando esse momento, há 2 bênçãos esperando por você, logo após o seu batismo. A primeira delas pode ser de Satanás, dentro da própria igreja, ou pela mão de algum crente. A primeira bênção é satânica. Antes de você fazer qualquer coisa, ligue para a igreja, procure o pastor. Eu não quero seu dinheiro, quero orientá-lo. Porque a primeira bênção satânica é porque é para roubar a bênção do Espírito que vem logo em seguida. Dependendo da sua necessidade, Satanás traz uma bênção pequenininha para roubar a grande. Amém? Sejam atentos. Não aceitem qualquer coisa, ainda que seja um pastor que está lhe entregando, presbítero, seja lá quem for. Quando aquela bênção chegar, você fala assim, espera um pouco, eu vou orar. Ora, procura o pastor, procura os irmãos na igreja, que o Espírito Santo vai dar discernimento para quem atender. E ainda que você receba a bênção, você vai receber com o pé atrás, com a certeza de que se for de Satanás, o Senhor vai tirar da sua mão, para você não ser enganado. Eu digo isso com muita experiência pessoal. A sua necessidade, ela pode ser grande, e o Senhor é supridor de qualquer necessidade, ainda por maior que ela seja. Agora, Satanás, sabendo que você está sendo justo, buscando a fé, para corromper você no meio do caminho, ele vem satisfazer o desejo da carne e traz a bênção pequena para roubar a maior. Não permitam isso, sejam sábios. Amém? Como figura da primeira bênção maldita, vocês devem analisar o seguinte: Salomão, as primeiras bênçãos de Salomão foram malditas. Preste bem atenção na figura de Abraão. O primeiro filho foi maldito, que é Ismael. E há muitos outros casos de figuras que eu já fiz um estudo sobre isso, me recordo agora. As primeiras bênçãos são malditas. Então tenho muito discernimento. Amém, irmãos? Olha Efésios 4. No livro de Efésios 4, nós temos aqui a grande realidade da unidade da fé. Bom, unidade da fé quer dizer que só existe uma unidade e só existe uma fé. Amém? Então tem gente que tem fé no Buda, fé no duende, fé na macumba, no diabo, no capeta. Tem gente que tem fé no Buda, no Confúcio, no Allan Kardec. Tem gente que tem fé no Papa, fé no Pastor Araújo, mas tudo isso é papo furado. A única fé que vale é a fé do conhecimento do Senhor Jesus. Agora nós vamos entender o propósito do chamado. Verso 1: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes. Qual foi a nossa vocação? Salvação. Para que você é chamado? Para a salvação. Amém? Poxa, pastor, fui chamado para ser salvo. Para que você é chamado? Para ficar rico? Para ter uma BMW 0 km? Para ter um apartamento 0 bala? 2 casas na praia? Usar fio dental? Você foi chamado para quê? Para ser garoto propaganda? Não. Você foi chamado para ser santo. E para ser salvo tem que ser? Para ser santo tem que seguir a imagem e o caráter de Jesus. Então você vai andar a partir do seu batismo
com a vocação de santificação para a salvação. Essa é a realidade para todos os cristãos. Infelizmente, os cristãos mudaram a situação. O negócio agora é moda nas igrejas. Mas a vocação de todos é para a santificação, é para a verdade, para a justiça, para a unidade da fé com Cristo, para a salvação. Se você sair dessa meta, você está fora. Amém? Puxa, pastor, assim mesmo, está fora. Mas pastor, eu não tenho mais jeito de... Não, você tem que andar como é digno da vocação que você foi chamado. Quer dizer que eu não posso mais parar no botequim e jogar um bilharzinho? Mas e o meu amigo do passado? Eu tomava uma cerveja com ele no boteco. Você vai fazer assim para ele, ó. Amém? Ah, mas pastor, e aquela vizinha que antes eu trocava a maior figurinha com ela? Figurinha é a vida dos outros, né? Na ponta da língua. Aquela vizinha você também vai fazer, ó. Amém, irmãos? Amém. Pastor, e aqueles filmes pornográficos que eu assistia? Bye, bye. Você vai andar como é digno da vocação que você foi chamado. Amém? Vamos continuar. Olha o verso 2. Com toda humildade. Aí você não vai sair na rua dizendo assim: ei, eu estou salvo, você está condenado. Tem crente que faz isso: não, eu sou de Jesus, você é do diabo. Eu agora sou santo, você é pecador. Soberba. Não faça isso. Você vai andar com humildade. Vai fazer assim, mas com humildade. Não vai fazer assim, ó. Tudo bem, como vai? Você vai continuar uma criatura normal, irmão. Senão vão chamar você de fanático. Vão dizer que agora que você virou crente, você ficou doido. É ou não é? Não façam isso. Sejam sábios. Você sabe que você é uma criatura superior. Por que você é superior? Porque agora você é uma criatura de cima. Você vai assentar nos lugares celestiais com Cristo. Então você não é mais da terra. Por você não ser mais da terra, é que você não vai ficar com a vizinha na fofoca, com um amigo no botequim, na rodinha contando piadinha. Principalmente os irmãos que trabalham em mercados, lojas, irmãs que trabalham um conglomerado de pessoas onde na hora do almoço todo mundo se ajunta. Aí um conta a piadinha do dia, o outro conta a segunda, o outro conta a terceira, e vai sobrar na mão do crente. E você? Se você estiver na roda, vai ter que contar uma piada também, não vai? Só que a palavra diz: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos... Então você não pode mais sentar. Amém? Irmão, você só vai errar se quiser. Você vai ser separado. Você vai passar por aquela rodinha e dizer: olá, rapaziada, tudo bem? Glória a Deus pela vida de vocês. Ó, não fica para ouvir que o cara está te chamando de crente fanático. E se ele falar alguma coisa, você fala assim: para trás de mim, Satanás, e vai embora. Pegou? Amém, irmão? Amém. Ser evangélico é ser alegre, ser justo, é ser verdadeiro, é ser santo. Você está no meio de uma geração corrompida e perversa, mas você não é obrigado a ser como eles. Amém? A palavra diz aqui: além de toda a humildade, o que está dizendo? Mansidão. Ah, pastor, eu não aguentei e soltei o braço do cara. Que testemunho desgraçado. Aí alguém chega para conversar com você, você: ah, comigo é assim. Cadê a mansidão? Não tem. Você vai ser provado. Satanás vai chegar no seu pé e vai criar 1000 situações para colocar uma pessoa para você perder a sua calma. Sabiam disso, irmãos? Quem não sabia disso? Levante a mão. Pois eu vou contar um caso para vocês. Eu me batizei no domingo. E eu tinha uma vizinha embaixo do meu apartamento. Aquela mulher me odiava. Aquela mulher tinha um ódio de mim impressionante. Só que ela sabia que eu era batedor. Eu pegava 2, 3 assim no braço brincando. Então ela ficava de boca fechada.
E vira e mexe, ela só arrumava uma encrenca comigo quando ela levava uns 4, 5 para tomar uns mé na casa dela. Aí ela botava o som na altura que ela queria, tal. Aí eu dava uns gritos lá em cima e pegava a coronha do revólver, que eu andava armado, e batia com a coronha do revólver na porta. Aí eu tirava as balas e ficava fazendo assim, assim, para ela saber que eu estava com o revólver na mão. Então, agora veja que coisa interessante. Eu virei crente. Virei crente. Aí eu chego em casa assim uma noite de sexta-feira, eu tinha terminado de cantar, minha mulher tinha ido me buscar. E a verbena era pequenininha. Quando eu abri a garagem, aquela mulher começou: e aí, seu safado? Aí eu disse pra minha mulher: vou pegar ela agora. Aí minha mulher falou: você é crente. Irmãos, que coisa impressionante. E agora? Você não é o bom da mulher sozinha, irmãos. Ela não tinha mais ninguém em casa. Uma mulher de 56, 58 anos de idade. Veja como Satanás tomou posse daquela mulher. Você não disse que é o bom? Vem aqui na minha casa agora. E minha mulher dizia: calma, vamos orar. Aí, meu irmão, é hora de você orar ou se entregar a Satanás. Lembre-se, você acabou de nascer. Você é um bebê espiritual, então não tem muita experiência. Tudo que você pode fazer é orar, calado, amém? Se você deixar a carne se exaltar, Satanás vai tomar posse de novo de sua vida. Tá certo que você não é mais dele, mas você vai fazer um papelão muito feio. E aquela mulher dizia assim: e agora? Você está calado? Perdeu a língua? Irmãos, que situação dramática. Perdeu a língua. A minha mulher dizia: calma, calma. E aquela coisa dentro de mim assim. Ela disse: ora pelo menos para o Espírito Santo te ajudar. E ela disse um palavrão para mim. Quando ela disse um palavrão, aí eu disse: glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu fui soltando os glória a Deus. Aí eu escutei minha mulher falar: Senhor, cobre o teu servo com o teu sangue. Porque a minha mulher sabia que eu tinha um sangue quente. E a mulher falou. E a mulher foi falando e eu subi em casa e a mulher não parava. E o pior é que a mulher cismou de abrir a porta. Nessas alturas no prédio, todo mundo já tinha acendido a luz. Botava a cabeça para fora assim na cortina, sabe o que é? Mas ninguém ia em minha defesa, porque todo mundo sabia o diabo que eu tinha sido antes. E todo mundo ficou esperando a minha reação depois. E aquela mulher: porque hoje você vai ver, porque quem vai te pegar sou eu, vou rasgar você todo. E aquele negócio ficou tão feio que eu falei para minha mulher: antigamente eu ia no braço, né? No mínimo já tinha estourado a porta dela. Vamos na delegacia. Aí eu chego na delegacia. Quem me atende é o delegado, irmãos. E eu dizia assim: Senhor, a tua justiça prevalecerá. Eu não faço mais nada. Se o senhor quiser fazer alguma coisa, o senhor mesmo faz. Quando eu contei o caso para o delegado falou: deixa que eu mesmo vou lá. Olha, em vez dele mandar o tira, o delegado falou: não, eu vou. E quando chegou na porta, na campainha. Quando ela abriu a porta, ela não sabia que era um delegado. Aí o delegado falou: a senhora conhece o cidadão fulano de tal? Ah, esse filho dessa, filho daquela outra. Aí o cara pegou a cara: eu sou o delegado fulano de tal. Irmãos, o diabo, quando viu a lei, ficou mansinho. Pediu perdão, esqueceu tudo que tinha dito e nunca mais me molestou. Então veja que Satanás usou aquela mulher para tirar o meu espírito de mansidão. Seria ali talvez o ato da minha desconversão. Amém? Então você vai estar pronto, ou vai estar pronta, para receber a provocação e dizer assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Amém, irmãos? Você vai pedir isso para o Senhor: humildade e mansidão. Todos juntos, com longanimidade. O que significa? Você vai ser paciente, manso.
A mansidão ela é acompanhada da longanimidade quando você é longânimo, isto é, você vai aguardar o tempo do Senhor. O que adianta você ser manso por 5 minutos e depois explodir? Ser manso meia hora e depois no minuto jogar tudo por fora. Então você vai ser longânimo. A sua mansidão ela tem que ser completa todo o tempo que se fizer necessário. Amém? Essa é a grande realidade. Olha lá, depois da longanimidade diz: suportando-vos aos outros em... Trazemos essa situação agora para a igreja. Atenção, você que é novo convertido, você vai entrar na igreja e vai ter às vezes a impressão de que ninguém te viu. Você fica com aquela maior vontade de querer, oh, a paz do Senhor, né? Aí o camarada faz assim, e você fica com a mão vazia. Isso tudo são armadilhas criadas para você dentro da igreja, para testar a sua longanimidade, a sua capacidade de amor e sobretudo saber se você tem dentro de você o espírito de mansidão. Ah, não vou mais na igreja, eu fui dar a paz do Senhor e o camarada não me viu, me ignorou. Não faça isso. Amém? Lembre-se, você não está só. O Espírito Santo é o seu consolador e amigo. Ainda que ninguém olhe na sua cara dentro da igreja, você entra lá e fala: não, Espírito Santo, eu estou aqui. O senhor está me vendo? Ele vai dizer sim. Amém? Então veja que é muito importante você estar fundamentado nessa realidade. Olha o verso 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Porque se você criar guerra, não é paz, é guerra, discórdia, contenda, peleja, dissensão, amargura. Aí vem aquele monte de desgraça de uma vez só. Amém? Então você vai passar por essa experiência. E eu vou estar pronto aqui, olha. Eu nunca digo não para ninguém que me procura. Nunca. Telefone, no bip. Eu vou estar sempre preocupado. Ligue para a igreja. 24 horas por dia o William está aqui. Se ele não estiver aqui, vai ter outro irmão aqui para orar com você, para edificar você, para consolar você na palavra. E sobretudo, para lhe dizer que você é a pessoa mais importante do mundo para o Senhor. Amém? Então preste bem atenção. Agora nós vamos entrar na parte mais fundamental. Há um só? O que é corpo? Quem não sabe o que é corpo, levante a mão. Há um só corpo. Quem não sabe o que é isso, um só corpo, levante a mão. Quem sabe o que é um só corpo, levante a mão. Muita gente não levanta de um jeito nem do outro. Está faltando verdade nos irmãos. Quando eu pergunto, é porque eu sei que muita gente não sabe. Quando eu troco a pergunta, as pessoas continuam. Está mentindo, irmão, para você mesmo, querendo mostrar o que você não é. É melhor você dizer: eu não sei, e levanta a mão. Está com vergonha que o outro pensa que você não sabe? Você já está errando. Não faça isso. Eu perguntei: quem não sabe o que significa isso, um só corpo? Levante a mão. Pois é, esse um só corpo aqui é uma só igreja. Amém? Ah, pastor, uma só? Porque a fé é uma só, a unidade é uma só, a vocação é uma só. Então há um só corpo. Mas pastor, tem tanta igreja por aí. Você vai discernir agora dentro dessa dimensão, o que é um só corpo. Então preste bem atenção. Você está um só corpo, certo? Vai para Efésios capítulo 4, verso 11. Nós vamos entender agora a revelação desse um só corpo. Ele mesmo deu uns para... Quem é ele mesmo? Jesus. Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do... Qual ministério? O evangelho. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de... Qual é o corpo? Igreja. Efésios 5.
Aqui diz, verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador. Confirmou? Confirmou? Jesus é o Salvador do corpo. Qual corpo? A igreja é corpo de Cristo. Cristo é cabeça. Isto é, Cristo pensa pela igreja, sente pela igreja, viveu pela igreja. Ele já fez tudo pela igreja. Hoje a igreja vai ser aperfeiçoada nele, em santidade, em verdade e em justiça. A igreja que não está ligada ao Evangelho de Cristo não é dele, é de outro. Começaram a entender agora? Quem é que não sabia disso? Levante a mão. Está vendo aí, irmãos? Então tem muita gente se batizando aí, mas não é para Cristo. Está entendendo agora, irmão? As pessoas estão dizendo, não, você vai se batizar de novo, mas peraí, você se batizou assim? Se você não se batizou assim, seu batismo não tem validade. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que obedece a Ele. Olha lá o verso 22, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Verso 24, de sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja está sujeita a quem? Então uma igreja que não está no Novo Testamento não está sujeita a Cristo. Pegaram agora? Que coisa impressionante, hein? Está entendendo agora, irmão? Veja que coisa interessante, irmãos. Tem muito mais coisa, que não dá tempo. Mas acho que os irmãos já estão tendo uma ideia precisa, amém? Então vamos lá compreender essa grande realidade. Quer ver uma coisa interessante? Verso 25. Vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Quer dizer, Cristo se entregou pela igreja. O corpo de Cristo na cruz foi entregue por causa da igreja, por causa de vocês. Todos vocês que são a igreja estão sujeitos a... Amém? Vocês estão sujeitos a Cristo, aleluia! É, irmãos. Tem muita gente sujeita a tudo por aí. Efésios 4. Na noite de quinta-feira eu fiz o seminário aqui com os irmãos. Eu trouxe um texto que abriu a mente de muita gente. João 14, 26, não precisa ir lá. Não precisa ir lá. Jesus falou assim, olha, e quando vier aquele Consolador, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é o Consolador? O Espírito Santo vem no nome de quem? Então qualquer outro espírito que vem em outro nome não vem do Pai. Pegaram agora? Então, irmãos, prestem bem atenção. Esse papo de ex meu servo, ex minha serva, é satânico. Já foi, já era. O Espírito Santo não desce assim. É preciso tomar muito cuidado. O Espírito Santo, ele vem para falar das coisas de Cristo. Jesus não é mentiroso, é? Ele disse, o Consolador que o Pai enviará em meu... Então vem no nome de Jesus. Tem muito espírito vindo em outro nome por aí. Quem é que já viu se os espíritos estão descendo na igreja em nome de outros nomes? Levanta a mão. Aí, ó. Ou então nós temos que rasgar o Novo Testamento. O que é que os irmãos acham? Vamos rasgar o Novo Testamento e ficar com o velho? Jesus está onde? No novo ou no velho? Então é uma situação delicada. Tem gente nova aqui. Você já esteve aqui, não já, irmão? Não? De Osasco. Qual é o seu nome? Irmã? A irmã está meio assustada com o que eu estou falando, não está? Então, eu percebi, o Espírito Santo me avisou. Mas está escrito. Abra lá, João 14, verso 26. Senão a irmã vai pensar que eu estou falando abobrinha aqui. Aliás, eu quero até que a irmã leia. E assim o Espírito Santo sela a instrução no coração da irmã. E não fica sendo a palavra do pastor Araújo. Fica sendo o que Jesus falou. 14, 26. Leia bem alto. 14, 26. É que a linguagem da minha Bíblia é... Não tem problema, não.
Mas ao Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Olha, Jesus disse tudo, não foi? Tudo que Jesus disse está onde? No Novo ou no Velho Testamento? No Novo. Como é que o Espírito Santo vai lembrar alguma coisa no Velho, se Jesus não falou lá, falou no Novo? É impossível, não é? É impossível. A irmã concorda comigo? Concordo. Então não está errado, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Irmãos, preste bem atenção. Se você é visitante, quem é que está aqui pela primeira vez? Levante a mão. Então, mas eu já conheço o irmão. Da onde? Eu já vim aqui, falei com Já o falou senhor comigo? aqui, já, então fui lá no culto do Guarani. Guarani. Amém. Sejam bem-vindos aqui. Preste bem atenção, irmãos. O nosso propósito é ensinar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é tudo que Jesus falou. E ele mesmo deu uns para, outros para, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, olha lá, Efésios 4. Edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja de Cristo. Verso 13. Observe bem, irmão, Efésios 4, 13. Você não pode errar. Até que todos cheguemos à unidade. Olha só. Unidade da fé. E ao conhecimento do Filho. A varão. À medida da estatura completa. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça do quê? Do corpo. Amém? Ele é a cabeça da igreja, a igreja é corpo, a igreja de Cristo tem que estar ligada nele, no que ele falou, no que ele pensou, no que ele disse. Se não estiver nessa dimensão, não é dele. Amém? Está entendendo, irmão? Está entendendo agora, irmão? Está entendendo? Se não tiver, pergunta qualquer coisa. Qualquer pessoa aqui tem direito de perguntar o que quiser saber. Não saia daqui com dúvida. A sua salvação está em jogo.